Nós vamos começar o boletim indo diretamente com a nossa repórter Neila Guimarães, que está lá no Congresso Nacional, traz as principais notícias da política nesta manhã. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu, nesse momento, estou aqui no tapete azul do Senado, o famoso tapete azul, aqui próximo à Comissão de Constituição e Justiça, mas eu estava acompanhando a Comissão de Educação lá da Câmara dos Deputados, que ainda debate a questão do PL do ensino médio, para mudança de carga horária obrigatória, das disciplinas obrigatórias do ensino médio. Essa proposta que já voltou algumas vezes, a senadora a professora Dorinha, que inclusive é a relatora dessa proposta, que também estava tratando desse assunto, tinha diminuído a carga horária das disciplinas obrigatórias, agora voltou atrás para aumentar por conta de uma conversa, de uma discussão que ela teve então, um debate que ela teve então lá no MEC, para poder voltar para as 2,4 mil horas dessas disciplinas obrigatórias. Mas esse assunto ainda não está definido. Outro assunto que está dando o que falar foi a entrevista do presidente Lula, que ele concedeu à Rádio CBN nessa terça-feira, ontem. Ele falou, entre vários outros assuntos, sobre a questão do PL do aborto e também sobre a questão da alta taxa de juros no Brasil. Mais uma vez, esse assunto em alta, Rafa. A gente sabe que o presidente Lula sempre teve suas rusgas com Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Lembrando que o Banco Central é um órgão independente, um órgão autônomo no Brasil. E por isso aí essa disputa, essa briga entre Executivo e Banco Central. Os juros que continuam alto, o presidente Lula está batendo nessa tecla, ele diz que Roberto Campos Neto é um político e que para poder ser presidente do Banco Central não há que ser, tem que se pensar no país. Para Lula, a taxa de juros, o índice de juros tem que estar batendo ali com a inflação, ao menos com a inflação, o que não acontece. E que por isso não há investimentos no país, principalmente investimentos estrangeiros no país, por conta da alta taxa de juros no momento. Mais uma discussão aí por conta de Banco Central, inclusive interlocutores e apoiadores do presidente Lula seguem esse mesmo posicionamento, inclusive Gleisi Hoffmann, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, também disse a mesma coisa, que Roberto Campos Neto é um político que trabalha contra o país. Saindo da esfera do Poder Executivo e da área econômica do Banco Central, a gente vai para o Supremo Tribunal Federal. Amanhã tem retomada de julgamento importante a respeito da descriminalização do porte de drogas, principalmente da maconha. A discussão inicial era sobre porte individual, porte para as pessoas poderem usar a maconha. Esse assunto foi alongado, digamos assim, pelo ministro Gilmar Mendes, que era o relator à época, essa proposta que vem sendo debatida na Suprema Corte desde 2015. A primeira pessoa, então, que debateu foi o relator, o ministro Gilmar Mendes, que quis aprofundar essa matéria para outras drogas além da maconha. Ele que voltou atrás depois na sua decisão, mas lá no início de 2015 era sobre isso. Hoje, a gente tem aí um voto para dar, então, maioria para descriminalização do porte e posse de drogas para uso pessoal. Então, aí alguns impasses dentro do STF, inclusive os ministros que a gente pode dizer que são bolsonaristas, como Cássio Nunes Marques e também André Mendonça, votaram contrário a proposta do relator, ministro Gilmar Mendes, de descriminalizar. Eles entendem que as drogas no país não devem ser descriminalizadas. Os outros ministros entendem pela descriminalização, mas também aí concordam com que seja determinada uma quantidade de drogas para que não seja, essa pessoa que use para uso próprio a maconha, não seja considerada como um traficante. Lá no início das discussões, o ministro Luiz Roberto Barroso havia entendido que entre 20 e 25 gramas da maconha ou 6 pés da planta fêmea seriam necessários, seriam suficientes para considerar como uso próprio, uso individual da droga. O ministro Gilmar Mendes chegou a pensar em 60 gramas, mas voltou atrás, então aí tem esse debate da quantidade do uso de drogas para ser considerado ou não traficante. Então tem esse debate, o ministro Cristiano Zanin que abriu, ele quem abriu a divergência, então entendendo que não deve haver a descriminalização do porte e da posse de drogas aqui no país. E vale lembrar que aqui no Congresso mesmo teve essa discussão, Congresso que é contra a descriminalização das drogas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, chegou a falar bastante sobre esse assunto, que esse era um assunto do Legislativo. E para o STF, enquanto o Congresso não define quem é a quantidade de drogas para que seja traficante ou não, eles vão ter que pensar, então, nessa quantidade, determinar, estipular uma quantidade de drogas
para que a pessoa possa utilizar como uso individual, uso medicinal da cannabis, da maconha. Então, votação que volta amanhã, vai ser retomada amanhã, com a devolução do voto vista do ministro Dias Toffoli. Esse assunto estava parado desde março, lá na Suprema Corte, assunto importante que a gente acompanha amanhã. E aqui no Congresso a gente continua acompanhando as repercussões desse PL do aborto, que ontem teve aí pelo seu principal, o deputado Sóstenes Cavalcante, uma abertura de uma proposta para que o estupro seja considerado crime, uma pena maior, aí de 30 anos. Então, a pena para estupro, porque a gente sabe e vem debatendo bastante que o PL do aborto ele vinha considerando o crime de estupro e de homicídio com a mesma pena. Essa foi a grande repercussão da história e, claro, a gente segue acompanhando. E, Rafa, só para terminar, olha, parlamentares já seguem para o Nordeste, viu? Tem muita festa junina nesse fim de semana em Maceió, tem festa junina lá na Paraíba, então já tem comboio de avião seguindo aí para o Nordeste a partir de hoje, tá bom? Só para vocês saberem. Confesso que nessa hora me dá uma inveja deles, viu? Que eu queria também estar indo pro Nordeste, pro meu Nordeste, pra uma festa junina. Obrigada, Neila.